Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner, patrocinado pela revista Tripon. Vamos apresentar a 12ª preleção com um assunto muito interessante: periodismo maçônico oitocentista. Vamos falar sobre o que era publicado nesse período tão importante da maçonaria no Brasil. Agradeço aos inscritos e peço a você que inscreva em nosso canal. À direita, na parte inferior, tem o inscreva-se. Clique para se inscrever e deixe o seu joinha. Clique no sininho. Contribua com o canal e incentive o nosso trabalho. Vamos então à 12ª preleção, periodismo maçônico oitocentista. O primeiro jornal impresso no Brasil, segundo alguns historiadores, foi a Gazeta do Rio de Janeiro, lançada em 10 de setembro de 1808 pela imprensa régia. Isto é, a imprensa estava ligada ao poder da monarquia. No entanto, alguns outros autores atribuem a Hipólito da Costa, conhecido maçom, publicação do primeiro jornal no Brasil, com o seu Correio Brasiliense em 1º de junho de 1808. Existindo a dúvida entre a Gazeta do Rio de Janeiro e o Correio Brasiliense, qual é o primeiro jornal a ser impresso no Brasil, nós recorremos, então, à pesquisa. E encontramos em um trabalho da Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, cujo doutorando, Mário Message Júnior, ele escreveu a tese e artigos sobre o assunto. E ele diz: por tudo isso, a data do surgimento do Correio Brasiliense pode ser assinalada como começo de julho ou, com otimismo, fim de junho. A chegada da imprensa ao Brasil não poderia ser antes do começo de setembro de 1808. O 1º de junho de 1808 é apenas o dia em que o correio começa a ser escrito, data que usualmente não é utilizada para assinalar o surgimento de uma obra impressa. Assim, o periódico de Hipólito e a Gazeta do Rio de Janeiro, redigida pelo frei Tiburcio José da Rocha, são contemporâneos, sendo impossível que os dados obtidos pelo trabalho de pesquisa para esta tese afirmar, com certeza, qual começou a circular antes, pela imprecisão sobre a chegada do Correio Brasiliense ao Brasil. Então, o autor também coloca aí uma dúvida sobre qual foi o primeiro jornal impresso no Brasil. Nós devemos entender que Hipólito da Costa imprimiu o seu jornal em Londres, devido ao seu alto exílio. A Gazeta do Rio de Janeiro foi impressa no Rio de Janeiro. Então, se você pensar, por um lado, qual foi o primeiro impresso no território nacional, nós vamos encontrar, então, a Gazeta do Rio de Janeiro. Agora, meu irmão, você pode buscar aprofundar esse conhecimento, esse estudo, para que você tenha uma noção mais plausível da data importante, né, da imprensa no Brasil. Nós temos aí os boletins do Grande Oriente do Brasil do Lavradio, nós temos aí os boletins do Vale dos Beneditinos. Ambos concentraram suas forças contra a igreja, mas também tinha suas rusgas entre eles. Nós temos aí foto de alguns importantes personagens do Brasil nessa época. Temos aí Dom Pedro II, um dos maiores estadistas do Brasil, de uma cultura invejável. Ao lado dele, Dom Antônio Macedo. Ao lado do Dom Antônio Macedo, Dom Vital. Abaixo do Dom Vital, temos Dom Viçoso. Essa tríade eram bispos ultramontanos que defendiam a Igreja de Roma, principalmente com a questão dos maçons. Eles exigiam que os maçons fossem expulsos das corporações da Igreja Católica, a não ser que eles renunciassem à maçonaria. E os dois maçons, nós temos aí abaixo de Dom Pedro II, Visconde do Rio Branco, e ao lado dele, Saldanha Marinho. Principalmente Saldanha Marinho, que era republicano, defensor da maçonaria e contra a Igreja Católica Apostólica Romana, publicou vários artigos contra a igreja. Nós vamos ver alguns jornais
que estavam em voga nessa época e algumas coisas importantes que eles traziam. Nós temos aqui o jornal Pelicano. Ele foi publicado de 1872 a 1874 em Belém, e a publicação era em defesa dos ideais maçônicos pelo Dr. Assis. Contundente em enfrentar seus artigos da Igreja Católica em defesa do irmão da ordem, sendo o editor aí, como eu disse, o Dr. Francisco. Em um trabalho acadêmico, em uma dissertação de tese de Jennifer Riara Jesus da Silva, em seu artigo tese diz o seguinte: as ações e eventos descritos acima são ferrenhas críticas ao jornal católico A Boa Nova. O jornal A Boa Nova era um jornal da Igreja Católica que acusava os maçons de várias heresias. O grande problema da Igreja Católica e a maçonaria é que a maçonaria, defendendo o ensino laico, casamento civil e a liberdade de culto, o impresso conduziu, Pelicano, discussões a respeito de temas polêmicos aos quais a Igreja intentava combater. Porém, ao mesmo tempo, o Pelicano defendia o ideal moralizante, citando Deus e os preceitos da moral como princípio a serem seguidos pelos maçons. Então nós observamos aí o Pelicano, que trazia aí um confrontamento através das suas edições com a Igreja Católica. E o jornal A Boa Nova da Igreja fazia o mesmo com o Pelicano, com os maçons. No Rio de Janeiro, o jornal O Vigilante, publicado em 27 de novembro de 1870, traz em seu primeiro número uma preocupação com a maçonaria. Com a razão, os maçons esclarecidos lamentam a decadência e o desprestígio a que tem chegado a maçonaria no Brasil. Nós observamos que há muito tempo vem se discutindo a decadência da maçonaria. Não é de hoje. Mas sempre até hoje é o contrário. Ela cresceu, ela se mantém firme e por esse momento que nós estamos passando, acredito que vamos atravessar e mantermos firmes. O jornal maçônico A Família, em 5 de setembro de 1872, no Rio de Janeiro, trouxe a eleição para o Grande Oriente Unido do Brasil, onde houve a concorrência de duas chapas. Uma encabeçada por Saldanha Marinho, era republicano, e um encabeçado pelo Visconde do Rio Branco, que era monarquista. Vamos observar, então, que quando houve a apuração dos votos e o presidente da mesa anunciou que Saldanha Marinho obteve 222 votos e que o Visconde do Rio Branco obteve 190 votos, o grupo alinhado com o Visconde do Rio Branco criou muitos problemas na sala e o jornal trouxe toda a evidência do que aconteceu. O Visconde do Rio Branco não aceitou a derrota e rompeu novamente o Grande Oriente Unido do Brasil, voltando a comandar o Grande Oriente do Lavradio, deixando Saldanha Marinho com o Grande Oriente dos Beneditinos. O jornal A Fraternidade, publicado em 5 de outubro de 1875, analisou o provável perdão do imperador Dom Pedro II aos bispos Dom Vital, de Pernambuco, e Antônio Macedo, do Pará. Eles foram presos por desobedecerem às ordens da monarquia, de Dom Pedro II. Esses dois bispos enfrentaram, então, a prisão. Então, o jornal A Fraternidade fez uma dura crítica ao perdão a esses dois bispos. Isto está lá contido nas folhas do jornal A Fraternidade, acusando Dom Pedro II de não respeitar as leis no Brasil, colocando dois cidadãos, clérigos, que desrespeitaram a lei, perseguiram maçons, estavam presos. Porém, essa consideração do jornal pouco teve alguma contundência em relação à atitude de Dom Pedro II, que ele veio a libertar. No Rio de Janeiro tinha o jornal Aurora Escocesa. O jornal Aurora Escocesa era publicado pelos beneditinos. E os beneditinos, comandados por Saldanha Marinho, o jornal, no dia 1º de novembro de 1881, um ano antes da fusão para o Grande Oriente Unido do Brasil
que também, imediatamente depois, pela eleição, houve a ruptura, ele faz o seguinte comentário. Acusou o Grande Oriente do Lavradio de subornar os maçons dos beneditinos, fazendo com que eles migrassem dos beneditinos para o Lavradio, com isenção de taxas, manutenção dos graus, e tudo isso, mantendo então a disputa entre o Grande Oriente do Lavradio e o Grande Oriente dos beneditinos. Nessa preleção, então, podemos observar a maçonaria oitocentista, através da publicação de seus periódicos e uma dura crítica à ação da Igreja Católica. Porém, entre eles, entre os próprios maçons, havia uma grande disputa, um grande problema a ser resolvido. Você que assistiu, que nos acompanhou até agora, busque maiores informações sobre a questão religiosa, sobre os periódicos. Então, a informação sempre deve ser clara e nós devemos recorrer a documentos originais. Nós devemos recorrer a narrativas contemporâneas. Essas narrativas, por exemplo, são esses periódicos, que é uma fonte secundária ou terciária para que nós possamos criar e fazer os nossos julgamentos. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.